Olá, camaradas do terceiro ano do ensino médio do Colégio Master. Eu sou Daniel Ferreira, sou professor de Física. Nessa primeira aula de hoje, a gente volta para completar o tópicozinho que ficou faltando falar na aula anterior. A gente estava estudando dilatação dos corpos, o tópico à frente de dilatometria. Ficou faltando falar de dilatação volumétrica. Então, falei de dilatação linear, construímos as equações e tal. Falamos de dilatação superficial e faltou falar de dilatação volumétrica e, salvo engano, dilatação de líquidos, que vai ser no finalzinho desse vídeo aqui, tá bom? Então, essa primeira aula será sobre isso e nossa segunda aula de hoje será sobre calorimetria. A gente vai começar a estudar os tipos de calor, tá bom? Então, vamos à nossa aula. Dilatação volumétrica. Então, lembra que inicialmente a gente estudou o processo de aquecimento, por exemplo, de uma barra e ela dilata, por exemplo, nessa direção, na direção do comprimento, tá bom? No caso de uma superfície sem espessura, a superfície ideal, ela dilata também expandindo a sua superfície. E no caso, em duas dimensões, portanto. No caso da dilatação volumétrica, eu vou ter a expansão em três direções espaciais, x, y e z, tá bom? Então, nos parágrafos anteriores, como eu já havia dito, a gente estudou a dilatação em uma dimensão, chamada dilatação linear, e a dilatação em duas dimensões, chamada dilatação superficial. Vejamos agora a dilatação em três dimensões, ou seja, a dilatação volumétrica. E para isso, a gente vai considerar um bloco feito de um material isotrópico, bom, que não perde suas configurações aqui, etc. E que tem uma temperatura inicial θ0, letra grega, o material de vocês escolheu a letra grega θ para representar a temperatura, geralmente a gente usa a letra T, tá bom? Então a gente vai usar o θ. Então esse bloco está inicialmente a uma temperatura θ0 e tem um volume inicial V0, certo? Ocorre que se a temperatura aumentar para um valor θ, onde θ é maior que θ0, o bloco passará a ter um volume V, né? Então ele se expandiu e essas dimensões aqui, as arestas do cubo A0, B0 e C0 passam a ser A, B e C maiores que A0, B0 e C0 e a temperatura também maior. E esse volume final no aquecimento será maior que o volume inicial. Beleza? Vamos ver como é que a gente matematiza isso para poder fazer contas. Perdão. A diferença de volume, ΔV, ou seja, para você descobrir quanto variou o volume, basta você subtrair, calcular o volume final e o inicial. Sempre que houver um delta, se trata de uma variação, portanto, ΔV é o volume final após o aquecimento, menos o volume inicial. É chamado, portanto, como eu disse, de variação do volume correspondente ao intervalo de temperatura que você considerou ali, ΔT. Então, variou a temperatura de um θ0 até um θ. Então, é a variação de volume correspondente a essa variação de temperatura que você considerou, tá bom? Aqui está em abstrato, ou seja, com letras, mas a gente vai fazer isso em exemplo com números. A experiência revela ainda, portanto, um dado empírico, fatos que são análogos ao que vimos para a dilatação superficial, ou seja, que ΔV, a variação desse volume, é proporcional ao volume inicial e também diretamente proporcional à variação de temperatura, ou seja, depende inicialmente dessa temperatura, desse volume inicial e aumenta com a temperatura, com a variação da temperatura. Então você pode escrever assim, ó, a variação do volume na dilatação volumétrica esse símbolo significa proporcional, é diretamente proporcional ao volume inicial e à variação de temperatura. Ao introduzir, portanto, o coeficiente de proporcionalidade para transformar isso aqui numa igualdade, tá bom? Você tem uma proporcionalidade. Para transformar a proporcionalidade numa igualdade, você precisa de uma constante que vai ajustar aquilo para transformar essa coisa numa igualdade, certo? Essa igualdade é chamada de coeficiente de dilatação, tá bom? Nesse caso é denominado coeficiente de dilatação volumétrico médio. A gente chama de gama. Isso é uma letra grega, parece um Y de cabeça, parece um Y, né? E é chamado de gama, tá bom? Gama M é o gama médio. Portanto, o coeficiente de dilatação volumétrica médio, correspondente, portanto, ao intervalo térmico ΔT ali que você está
variando as suas temperaturas. Considerando como nos casos anteriores, que a gente fez isso para os casos anteriores, a gente tinha um alfa-m, que era o coeficiente de dilatação linear médio, e tinha um beta-m, que era o coeficiente de dilatação superficial médio. Então a gente vai usar o mesmo raciocínio aqui para fazer uma coisa parecida. Vai fazer uma coisa parecida com o que a gente fez lá, com o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, como nos casos anteriores, o coeficiente de dilatação volumétrico médio vai ser considerado constante para os intervalos não demasiados amplos. Então, para pequenas variações de temperaturas, a gente vai dizer que o coeficiente de dilatação médio volumétrico é igual ao coeficiente de dilatação. Tá bom? É só para eu reescrever essa equação. Vai ficar assim, eu vou substituir o γm por um gama, só isso. Então vai ficar que a variação da temperatura é igual a variação do volume é igual ao volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Se você quiser escrever isso de outra maneira, conforme a gente fez também com as outras equações, basta você abrir o delta. Delta é V, que é o volume inicial menos o volume final. Volume final menos volume inicial, melhor dizendo. Então, você vai passar o volume inicial para o outro lado, ele vai passar somando. E eu posso colocar ele em evidência aqui. Colocando ele em evidência, se eu distribuir, eu voltaria a ter uma situação parecida com essa. Então, foi o que foi feito daqui para cá. Essa equação é útil se te pedir variação, e se te pedir o volume final, você usa essa. O volume final depende do volume inicial, da constante de dilatação volumétrica e da variação de temperatura, tá bom? Sendo esse termo aqui entre parênteses denominado binômio de dilatação volumétrica. Tudo o que foi dito para os coeficientes alfa e beta vale também para o coeficiente gama, tá bom? Além de que também é possível demonstrar que gama, ou seja, o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, assim como o coeficiente de dilatação espacial beta era 2 vezes alfa. Então o gama é 3 vezes alfa e o beta, que é a dilatação em 2 direções espacial, 2 vezes alfa, tá bom? E agora a gente vai tratar de dilatação de líquidos. A gente vai ver como é que se comportam os líquidos que são extravasados no caso de um aquecimento e tal. Tá bom? Então vamos lá. Como os líquidos não têm uma forma própria, certo? Então, você põe um líquido em um recipiente, num copo, por exemplo, ele toma a forma do copo. Se você coloca um líquido em uma garrafa, né, ele toma a forma dessa garrafa. Então, o líquido não tem forma própria, ele tem a forma do recipiente. Então, como os líquidos não têm a forma própria, não faz sentido discutir uma dilatação linear ou superficial do líquido. O estudo de sua dilatação volumétrica apresenta dificuldades, portanto, já que não dá para olhar para a forma. Uma vez que, quando você, ao aquecer um líquido, a gente está também aquecendo o recipiente. Então, tem duas coisas que devem ser consideradas. Se eu quero estudar um líquido que está, por exemplo, num copo aqui de acrílico, de vidro, tal, que rola? Quando eu aqueço aqui, eu vou variar o volume do líquido que está dentro e do recipiente também. Então, tudo isso vai ter que ser considerado aqui nas nossas contas, tá bom? Assim, em uma experiência na qual se mede a dilatação sofrida por um líquido, essa dilatação é a aparente, e fruto do efeito conjunto causado pela dilatação real do líquido e pela dilatação do recipiente, tá bom? Vamos tomar um exemplo aqui. Considere-se, portanto, um recipiente de gargalo fino de capacidade de volume V0. Está ilustrado aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, um recipiente de gargalo fino. E esse recipiente tem um volume V0 até ali. Certo? Nessa região aqui. Beleza. Feito de um material de coeficiente de dilatação volumétrico γR, que está completamente cheio de um líquido de coeficiente de dilatação γL. Então, ó, o recipiente tem um coeficiente de dilatação próprio dele, ele vai expandir conforme esse coeficiente, e o líquido também vai dilatar conforme esse coeficiente aqui, gama do líquido, gama do recipiente, gama R, gama do recipiente, gama L, gama do líquido. Bom, ao aquecer o líquido em ΔT, portanto variando essa temperatura, o que vai acontecer? Provoca-se ao mesmo tempo, tá bom? A dilatação do líquido que está ali, que tende a elevar seu nível no gargalo, então ele vai
variar aqui subindo no gargalo, e o do recipiente, que tende a aumentar sua capacidade, fazendo com que esse nível do gargalo baixe. Então, inicialmente começa a subir, mas aí o recipiente expande também e o líquido depois se agasalha ali dentro. Então, suponha que as duas dilatações ocorram em fases sucessivas. Vamos supor isso para a gente poder construir um pensamento. Se inicialmente só o líquido se dilatasse, o nível do gargalo subiria, o correspondente a um ΔV, tá bom? Está ilustrado aqui na figura 06. Tal que essa variação de volume do líquido seria igual ao volume inicial do líquido vezes o gama do líquido vezes a variação da temperatura que ele foi submetido. Se apenas o líquido sofresse variação, você teria essa equação para descrever a variação do volume dele, certo? O que acontece? E se, no segundo caso, depois o recipiente se dilatasse, primeiro, portanto, o líquido se dilatou, o recipiente se dilatasse aumentando sua capacidade em um ΔVR, portanto, variando o volume do recipiente, aqui na figura 7 está ilustrado, tal que, está ilustrado aqui, ó, variaria o volume R e aqui, ó, a situação foi a seguinte. Então, variou um ΔL. De novo, situação inicial. Você aqueceu, tá? Supondo que só o líquido foi aquecido. Ele estava aqui, então ele expandiu e preencheu um pouquinho do gargalo. Aí depois você vai supor que o recipiente dilatou. Então, vai haver uma variação. Ele vai expandir e você vai conseguir notar uma variação no volumezinho aqui, ó, do gargalo. Vai descer um pouquinho o líquido, então, já que o recipiente expandiu. Então, você pode escrever que a variação do volume do recipiente é igual ao volume inicial do recipiente vezes o gama do recipiente vezes a variação de temperatura a qual ele foi submetido. O que acontece? O nível do gargalo desceria em uma quantidade correspondente a ΔVR, correspondente a essa variação de volume, tá bom? Porque você supôs que ele está no volume inicial, se aqueceu só o líquido, vamos supor em tese, então o líquido subiu. Aí você aqueceu, está supondo que agora aqueceu só o recipiente, então o líquido desceu. Então, o nível do gargalo desceria justamente essa variação, ΔVR, que seria isso aqui, ó, dado por essa expressão. Então, o que acontece? Como o gargalo é muito fino com relação à estrutura, você pode desprezar a dilatação por ele sofrida, tá bom? A dilatação do próprio gargalo é irrelevante com relação ao do recipiente, que é bem maior. E assim, a gente considera que a dilatação aparente, chamada dilatação aparente ΔVR do líquido, como sendo a ΔVA. Então, a dilatação aparente ΔVA vai ser a dilatação sofrida pelo líquido ΔVL menos a dilatação sofrida pelo recipiente, que dá aquela variaçãozinha. Um descrito por essa equação e o ΔVL descrito por essa equação. Então, você substituir aqui, você vai encontrar a dilatação aparente, a variação da dilatação aparente volumétrica. Tá bom? Tá ilustrado aqui na figura de número 8 também. Então, ΔVA seria esse trechinho aqui, e ΔVL menos ΔVR dá o ΔVA, evidentemente. Ó. Se ΔVL vale isso tudo, e você subtrai ΔVR, que é a metade, sobra ΔVA, tá bom? Supondo, portanto, que se você substituir lá nas equações, na verdade vou escrever uma expressão para ΔVA, e depois substituir nessa equação aqui que eu estou afirmando, a ΔVA é igual a ΔVL menos ΔVR, só uma variação de volume. Então, vamos supor, portanto, que a variação do volume aparente é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente, que existe 1, e vezes a variação de temperatura a qual a estrutura foi submetida, onde esse gama A é o coeficiente de dilatação aparente do líquido. A gente pode escrever, portanto, com base nessa equação aqui, ó, tá bom? Vou substituir essa expressão no lugar do ΔVR, no lugar do ΔVL, essa expressão, e no lugar do ΔVA, essa expressão aqui. Então fica assim, ó. Volume inicial vezes o gama aparente vezes a variação de temperatura é igual o volume inicial vezes o gama do líquido vezes a variação da temperatura menos o volume inicial vezes o gama do recipiente vezes a variação de temperatura. O que acontece? Como esses volumes são todos iguais, os V0, você pode cortar todos aqui. E as variações de temperatura também são as mesmas. Então, você corta, você vai obter, simplificando essa equação, uma relação entre os coeficientes de dilatação volumétrica aparente
do líquido e do recipiente, tá bom? Então, você tem que o coeficiente de dilatação aparente é justamente o coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente. Essa última expressão permite determinar, portanto, o coeficiente real de dilatação de um líquido em função do coeficiente do recipiente suposto conhecido, tá bom? Se for um metal qualquer, você pode conhecer esse. E o coeficiente aparente, fruto da medida, tá bom? Então, você vai descobrir o do líquido, sabendo do recipiente que vem tabelado, e esse aqui é possível calcular, que é fruto de uma medida direta, pode ser medido diretamente, e com isso você pode determinar, portanto, por exemplo, o coeficiente de dilatação de qualquer líquido γL, tudo bem? Então, essa era uma aula de natureza mesmo teórica, depois a gente volta para resolver alguns exemplos e exercícios a respeito, vou deixar uma lista aqui na sequência para vocês, do livro, e a gente volta numa próxima aula, vai ser uma live, para corrigir os exercícios correspondentes à dilatação de líquidos, não só de líquidos, linear, superficial, volumétrica e dilatação de líquidos, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, bons estudos e fiquem em casa. Até a próxima, forte abraço a todos.